Boa tarde, irmão. Shalom. Paz seja convosco. Estamos aqui no canal Vem Sem Demora, às 16 horas, pontualmente 24 minutos dessa tarde de domingo. Tempo nublado aqui na nossa cidade. Estamos aqui no nosso ambiente de trabalho, mas nós estamos aqui felizes por você que está aí do outro lado, que vai assistir às nossas lives. Um abraço para os nossos irmãos do outro lado do, não diria do mundo, mas do outro lado do Brasil, em Portugal, em outros lugares aí, tá? Fica o nosso forte abraço, com o nosso carinho. Pode haver algumas divergências, talvez, entre o meu canal e o seu que está aí do outro lado da live, mas nós sabemos que nós todos estamos indo para o rumo certo. Pessoal, nós não somos dono da verdade, mas nós queremos tirar o povo desse sistema religioso que está estabelecido dentro dessas igrejas do Brasil e do mundo. Esse é o nosso objetivo, tá? Nós não somos o dono da verdade. Você tem livre-arbítrio para questionar e escolher o canal que você quer assistir, mas nós estamos aqui na nossa humildade, no nosso pouco conhecimento, porque eu não estudo teologia, eu já ensinei para você essa palavra, uma divindade também pagã, ou seja, da Grécia, teologia, tudo que termina com El, na Bíblia, que você lê aí o nome do profeta, já sabe que está errado, seja Daniel, Ezequiel, está errado. Mas nós vamos falar aqui, Ezequiel, mas você sabe que termina com El, e tudo que termina com El, já sabe que está adorando uma divindade pagã. Bom, dito isso, pessoal, um dia a gente vai chegar lá. Nós temos agora aqui um outro estudo, que não é sobre deuses e seus nomes. Agora nós vamos falar sobre entra na visão. Mas sobre entrar na visão, não é na visão humana, não é na visão do seu oculista, tá? Não é na visão desses pastores fraudulentos aí, quase todos, não vamos generalizar. Não é na visão desses profetas mercenários safados que tem aí por Brasil afora fazendo campanha, tirando dinheiro dos órfãos, da viúva e dos estrangeiros, não. Entra na visão também, não é na política desse país, que está uma bagunça. O Brasil continua a mesma bagunça, troca de governo e coloca outro, mas a bagunça continua a mesma, continua a mesma. Eu não vejo melhora muito, não. Para mim está a mesma coisa, Eu não entendo muito de política, nem quero, porque eu já fui eleito, já sou escolhido, então eu estou fora, A gente às vezes exerce a nossa cidadania, mas eu já nem vou votar mais. Eu prefiro pagar, eu e a minha esposa, e mais adiante meu filho, do que votar nesses mercenários safados que só prometem, mas não cumprem nada, Maldito o homem confia no homem, faz do braço do homem a sua força, Misericórdia, mas é por aí. Bom, voltando aqui, entra na visão, não visão desses homens, não visão do homem. Toda pessoa que sai da carne e entra no espírito, porque o próprio Yahshua, ele fala que a carne para nada presta. Então, quando você entra no espírito, que é a palavra como ela é, você pode sim, talvez ter sonhos e visões que venham do Criador. Eu não vou dizer que você não vai ter, tá pessoal? Eu não vou dizer que você não vai ter, tá? Nós vimos alguns profetas aqui, alguns que tiveram visões tremendas do que iria acontecer com outras pessoas e talvez até com eles mesmos, e outros estavam no meio de uma multidão e só eles tiveram a visão. Por quê? Porque eles entraram na visão do trono do Todo-Poderoso, do nosso soberano e Criador dos céus e da terra. Ok, pessoal? E aí, você sabe, quem se santifica na palavra como ela deve ser e se abstém da carne, eu só falo que nem você, que está aí do outro lado do canal, irmão. Então nós precisamos orar mais, precisamos sair mais da carne e entrar no Espírito. Mas aquele que se une ao soberano é um Espírito com ele. 1 Coríntios 6,17, eu creio nisso. Então, agora nós vamos levar você sobre esse estudo, entra na visão, que não é de homens, que não é do sistema religioso, mas sim do Criador, ok? Então, vou te trazer algumas referências da Escritura aqui, nem vou falar bíblica, porque nem o próprio Yahshua, ou Jesus falava a Bíblia, ele falava Escritura. É isso, nós precisamos nos corrigir. Livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, o 4, 28. Vamos começar com 1? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda aqui. Versículo 1 de Ezequiel. Nosso estudo agora é
entra na visão, mas na visão do Criador, tá pessoal? Não é do homem. Olha só, o que ele vai nos narrar aqui? Versículo 1 do capítulo 1 de Ezequiel. No 5º dia do 4º mês do meu 30º ano, eu, sacerdote, né? Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia. Olha onde ele estava, hein? Olha onde ele estava. No meio do paganismo, de vários deuses e da confusão desgraçada. Mas olha o que aconteceu com ele. Às margens do rio Quebar, junto com os judeus, que haviam sido levados para lá, né, expatriados e prisioneiros, né, ou exilados. E aconteceu que os céus se abriram e eu tive visões de Yahweh, né, visões do Yah. Olha só. Olha o que eu acabei de narrar aqui, o que aconteceu com esse moço. Que profeta, pessoal. Eles foram exilados lá. Ezequiel estava ali no meio, estavam na beira do rio Quebar. Ezequiel na beira do rio, podia estar cercado de vários homens, mas o único que estava com a mente totalmente focada no Altíssimo se chamava esse cidadão, esse profeta Ezequiel. E você sabe das visões dele. Aqui você já começa a entrar na visão dele, que ele teve a visão do nosso Criador glorificado, ou seja, exaltado. Mas Ezequiel, eu creio que ele se digamos assim, ele se vamos falar de uma maneira bem mais prática. Ele saía de todo do meio do paganismo, ou seja, ele não se envolvia com deuses estranhos, nem adorava deuses estranhos. Era totalmente formado e indicado pelo Criador para estar no meio desses camaradas, mas para fazer a diferença, porque a visão dele não era terrena, era divina, era do trono, não era somente do céu, era do trono onde está assentado o nosso Pai maior, o nosso Criador, o nosso soberano. Bom, gente, então aqui você já viu que eu li esse versículo 1, né? Que os céus se abriram e eu tive visões de Yah. Por que os céus se abriram e teve visão do nosso Criador? Porque ele saía da carne e entrava no Espírito. Ok, pessoal? Ele saía da carne e entrava no Espírito, ou seja, ele entrava na visão do Todo-Poderoso, ele não entrava na visão nem profecias de homens. Hoje, traduzindo para hoje, está tudo errado. Eu entrava antes na visão do meu pastor, que o meu pastor não é esse, o meu pastor é Yahshua, tá? Ele que é meu pastor, ele é bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas. E aquelas ovelhas não é o gado de hoje, as ovelhas de antigamente, né, o que nós queremos ser agora, elas ouviam a voz do seu pastor e o seguiam. Hoje é o contrário, hoje o gado ouve a voz desses pastores fraudulentos, quase todos, tá? E seguem a eles e entram na visão deles, visão de roubar dentro da igreja, né, de destruir a igreja, né, porque a igreja somos nós, somos o corpo, eles estão destruindo o corpo, tá? O Pai diz que não habita em templos feitos por mãos de homens. Então a visão de hoje é essa: abrir igrejas e mais igrejas e falar que a cura e o milagre está ali dentro daquele templo de pedra, qual é o templo, né, do paganismo, né? É o templo do paganismo, porque é só nomes pagãos, e cerimônias também pagãs. Então a visão é totalmente carnal, é totalmente terrena, não é a visão do Criador, não é a visão do Espírito que está na palavra do Criador. Então esse moço, Ezequiel, ele tinha a visão do Altíssimo. Nós precisamos ter a visão do Altíssimo. Você que está do outro lado da live, você precisa ter a visão do alto. Você precisa pesquisar a Escritura e sair, se ainda você não saiu desse sistema religioso, dessas placas de igrejas que é distribuídas pelo mundo afora. A visão deles é evangelizar para trazer irmãos, para dar o dízimo, né, para sugar essas pessoas, tirar até o último deles, né, e para dizer que o avivamento está dentro da igreja deles. Misericórdia! Vão se converter e vão ler a Escritura como ela é. Misericórdia, né, desses líderes, esses pastores religiosos, né? Misericórdia, mas a casa de vocês está caindo, né, e vai cair, porque isso não pode ficar assim, né? Os irmãozinhos, muitos até iletrados,
estão ali nos cultos de domingo, adorando algo que eles não sabem, estão adorando, né, o príncipe desse mundo, o Deus desse século, né, a qual nós sabemos que não tem nada a ver com o nosso Salvador. Misericórdia, né, gente? Misericórdia. Vamos lá, então? Ainda Ezequiel, vamos no versículo agora 4. Vamos ver o versículo 4. Vamos ver o versículo 4 aqui rapidamente. Ezequiel, olha só, olha a visão dele continuando um pouco. É um resumo. Então olhei e contemplei uma terrível tempestade. Aí, vamos ver aqui. Vamos ver aqui Ezequiel 1:4. Isso aqui foi muito rápido aqui, pessoal. Vamos ver aqui o número 4. Vamos ver aqui o número 4, de novo, né, na íntegra. Vamos lá. Então olhei e contemplei uma terrível tempestade que se aproximava, vinda do norte. Uma nuvem enorme, com relâmpagos e raios intensos, cercada por forte luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Olha a visão que ele teve. Olha a visão do nosso Criador que ele teve. Olha a visão. Isso só recebe. Eu diria assim, pessoal. Eu ainda estou longe para ter visões assim. Eu preciso sair mais da carne e entrar no Espírito. Porque nós temos essa carne. O Criador nos deu uma alma vivente, um Espírito. Mas a carne, nós sabemos que ainda o Criador, quando foi Adão e Eva ali exortados, descobrindo a sua nudez, como eu falei para você, em outra dimensão, né? Essa carne, eu diria que não foi o Criador que nos deu. Nós vamos estudar isso mais à frente, tá bom, pessoal? Para você não ficar confuso, né? Como você tem carbono no seu corpo, então tem vários estudos ali que mostram a tradução, digamos assim, o significado, né? E numericamente falando, o que significa o carbono no corpo do ser humano. Por isso que ele erra tanto e ele cada vez erra mais e mais. Muitas vezes ele luta contra a carne, muitas vezes ele mais perde do que acerta, tá? Porque no nosso corpo, tá? Eu vou te trazer mais à frente isso aí, tá? De acordo com o estudo de alguns irmãos, e nós também pesquisamos, o carbono que nós temos no corpo, tá? E vendo a soma numérica, daria 666. Olha só que tristeza, né? Acredite se você quiser, porque mais adiante eu vou te mostrar direitinho o desenho, né? Eu vou te mostrar o porquê que eu estou falando isso, né? Por que você luta diariamente contra a carne, contra você mesmo e às vezes contra o seu irmão, né? Nós falamos isso, né, pessoal, que nem um canal, nem homem, nem mulher pode mudar outro, né? Se já tiver no coração do ser humano, né, é quase que impossível, porque o único que pode mudar o coração do homem se chama o nosso soberano e a justiça nossa, ou Yahweh, tá bom, pessoal? É o único, né? Que a nossa luta é constante contra essa carne. Por isso que o próprio Yahshua, ou Jesus, na sua Bíblia de Almeida, diz que a carne para nada presta. Se ele falou isso, que a carne para nada presta, é sinal que ele não tem nada a ver com essa carne. Ele teve um corpo que nem o nosso, mas foi pregado no madeira e foi destruído. E veio então depois um corpo, né, que foi glorificado. Eu diria que foi um corpo, né, que foi exaltado pelo Criador, pelo Pai. Ok, pessoal? Mais adiante nós vamos trazer esse estudo na íntegra para você, o porquê que nós temos muito, né, na nossa carne essa, digamos assim, carbono, e aí com a soma da 666, né? Porque até então as pessoas acham que a marca da besta vai ser só quando vier alguém permitir que coloque um chip na testa ou na sua mão, né, direita. Não, pessoal, né? A própria nossa carne, infelizmente, eu posso dizer assim para vocês, né, já tem uma legalidade do príncipe desse mundo, do Deus desse século. Misericórdia, né, gente? Misericórdia, a gente está aprendendo cada coisa, tá? E, por favor, não me questione, nem me faça pergunta ainda, porque muito em breve eu vou trazer sobre esse que parece um fenômeno, mas não é, tá? Não é heresia, não é loucura, senão o próprio Pai, né,
não teria permitido que nós viesse hoje a entender o porquê desse sofrimento na carne, né? E por que o próprio Filho falou que a carne é fraca e o espírito é forte, tá? Então você tem que fazer essas ligações, saber por que a carne é fraca, porque é da natureza do homem. Errar, acerta e erra, mais erra do que acerta. Nós somos assim, por mais que nós nos esforçamos, mas tem algum vício, alguma legalidade que a própria carne que está cobrindo, né, nosso corpo, né, que nós temos o espírito e uma alma. O espírito volta ao Pai que deu, e a carne, os ossos, vai voltar para o pó. E a alma, nós temos que ter cuidado, né, gente? Senão vai pegar. Tá bom, pessoal? Então, numa próxima live, eu vou trazer na íntegra sobre essa numerologia que eu trouxe para vocês agora sobre a carne que nós temos nesse corpo, né? Que eu posso dizer para você com certeza que é 666. Você pode me chamar de louco, tá? Mas eu te indico até outros irmãos que pesquisaram, talvez com mais avanço do que eu, né? E eu estudando também com eles, e a gente chega a essa conclusão de que até então nosso amigo Adão e a Eva estavam em outra dimensão, pessoal. Então, no momento que nós viemos parar aqui, né, foi totalmente modificado. Então, por que hoje o salário do pecado é a morte? Não era para existir a morte. Até então, quem tem o poder da morte está nas mãos do príncipe desse mundo, ou seja, Satanás. Por quê? Porque tem essa legalidade. Não é porque você peca noite e dia, não. A sua própria carne já é algo que produz uma legalidade contínua para que o homem venha a ficar, infelizmente, muitas vezes nas mãos dele, né? Então precisamos orar muito e orar pedindo: Pai, nos purifica o nosso espírito, meu Pai, para que nós não venhamos estar na carne, mas sim mais no teu espírito. Precisamos orar mais, amados irmãos aqui do canal Vem Sem Demora, e aqueles que estão ainda nesse engano, né? Porque a carne é só isso aí que você vê, né? A erra na glutonaria, na bebedice, né? Prostituição, uma série de coisas, amados, que muitas vezes a gente ainda tem um vício e precisa tirar esse vício, porque esse vício não está no espírito, esse vício está na carne. Então nós precisamos matar essa carne, destruir todo esse mal através da nossa purificação, clamando o nome do Altíssimo como Ele é, pedindo para que Ele venha nos purificar o nosso espírito, para que o tempo que nós estivermos peregrinando aqui na terra, nós vamos fazer a diferença, e com certeza aí os dons dele, alguns virá sobre nós. Não esses dons que você vê aí, que é tudo fajuto, é tudo sinais, produtos, maravilha do príncipe desse mundo, do Deus desse século. Bom, vamos continuar então. Lemos aqui o versículo 4 de Ezequiel 1:4. Vamos ver agora o versículo 28, tá? O versículo 28, para encerrar essa primeira parte aqui, né? Desse versículo aqui. Vamos ver aqui, versículo 28. A visão de Ezequiel 28. Vamos lá, na nossa Bíblia online. 1:28. 28. Ezequiel 1:28. Né? O Pai é maravilhoso, Ele envia pessoas para nos ensinar, Ele mesmo nos abre o entendimento, para nós entender o porquê de tanto sofrimento que tu vê o ser humano tem na carne, né? Tem em errar, e o coração, às vezes, uma índole ruim. Aí você está começando a entender agora, né? E você vai entender mais adiante nós vamos te explicar o porquê do carbono e outras colocações, para você ter um entendimento, um panorama melhor, a qual você ainda não leu na Escritura, mas que realmente, né, tem parâmetro, né, que senão o próprio Yahshua, ou Jesus, não falaria, né, que a carne para nada presta. Se a carne prestasse, né, ele teria falado, né, ele não teria destruído a própria carne dele, porque o salário do pecado é a morte, e o dom, né, do eterno é a salvação, né, da alma. Vamos lá então, Ezequiel 1:28. Perdão. O aspecto geral do fulgor ao seu redor lembrava o aspecto de um forte arco da aliança. Na sua Bíblia, do Almeida, deve estar arco-íris. Quando eu falo arco-íris, é uma divindade pagã também. Não é arco-íris, é arco da aliança. Ok, povo? Ok, amados do canal Vem Sem Demora? Quando você lê na sua Bíblia do Almeida aí, algumas... Quanto mais você tiver Bíblia mais antigas, tá? Tipo Bíblia de Jerusalém, Bíblia
King James, bem antiga, você vai ver que as traduções é bem melhor, tá bom, pessoal? Então aqui, ó, forte arco, não íris, forte arco da aliança, tá bom? Porque a aliança que foi feita com Noé, quando ele fez o sacrifício, aparecia, não era o arco-íris, era o arco da aliança. Por quê? Porque fechava, não tem nada a ver com o arco-íris. Esse arco-íris que você vê as pessoas falar, você vê movimentos dentro de vários países aí, que os seres humanos usam essa bandeira com arco-íris, tá bom? Não vamos entrar muito em detalhe, você já está imaginando de quem e de qual pessoas eu estou falando. Que na bandeira deles, eles usam o símbolo do arco-íris, porque estão adorando essa divindade, tá bom? Bom, voltando aqui então. O arco da aliança, quando a chuva passa e o sol surge por detrás das nuvens, assim era todo o esplendor ao seu redor. E essa, pois, era a aparência da glória, né? De Yah, justiça nossa, né? E olha só, e quando contemplei tudo isso, prostrei-me com o rosto em terra, né? Rente ao pó da terra. Foi quando eu ouvi uma voz, né, me chamar, que era a voz do Criador. E como é que ele teve todas essas visões, pessoal? Deu aqui um resumo que eu fiz, tanto do versículo, capítulo 1, versículo 1, 4 e 28. Porque ele tinha a visão do Altíssimo. Ele podia estar no meio de um povo idólatra, mas ele tinha a visão do Altíssimo. Ele estudava as coisas do Altíssimo. Tá bom, pessoal? Não é o que esse povo faz hoje. Infelizmente, nossos amados, eles entram muito na visão do pastor. Meu pastor diz que eu tenho que purificar meu corpo tomando banho de águas e mais águas, que eu tenho que entrar numa banheira, né? Olha a visão deles. O meu pastor diz, o homem carnal, que eu preciso tomar vários copos de água, que o meu organismo vai ser curado. Misericórdia, gente. O meu pastor diz que eu tenho que ir para casa, tenho que ir para o templo, a casa de Deus, a casa de Zeus, né? Porque lá tem a bênção, tem a cura, tem a libertação, tem batismo no Espírito Santo, que diz que santo só aqui da terra, puro não tem nada, senão vocês saberiam toda a verdade dentro desses locais, ok? Por falar em templo, né? Por falar em templo, olha o que eu descobri aqui em cima desse Entra na Visão. Vou dar aqui um panorama rápido aqui para vocês sobre templo, tá? Não fugindo do estudo que nós estamos. Vamos ver aqui então, uma anotação que eu fiz aqui junto com outro irmão, né? Porque nós sabemos que não há nenhum bem inerente, né, na humanidade, ou seja, o homem é carnal, né, como eu falei para você, porque a carne vai dar pressa, não foi criado pelo Criador a carne, ok, pessoal? Mas o homem foi feito do pó. Foi feito do pó lá no Éden, mas e depois da queda? E depois? Precisamos estudar, pessoal. Precisamos estudar. Bom, vamos lá então. Atos. Livro de Atos. Até então ali era uma maravilha, pessoal. Eles estavam no paraíso. E depois? Você acha que isso aqui é o paraíso? Do jeito que essa humanidade está? Claro que não. Vai ter um dia, vai, tá? Mas eu creio que vai ter que ter muitas mudanças, a começar com nós, os seres humanos, tá? Sair mais da carne e entrar no espírito, ser mais digno, ser mais companheiro, amar uns os outros, né? Ser mais generoso, né? Ter compaixão das outras pessoas, aprender a repartir, coisa que muitas vezes nós não fazemos. Bom, vamos lá. Nem a palavra verdadeira a gente muitas vezes quer repartir, né? Misericórdia. Atos capítulo, olha aqui um panorama do templo, né? Vou falar aqui rapidamente. Atos capítulo 2 e 1. Vamos ver? Bem interessante isso aqui, vamos ver rápido aqui, tá? Vamos lá. Atos 2, 1. Todo mundo conhece. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Tá? Eu pego esse versículo aqui, tá, pessoal? Né? Já esse versículo aqui, num só lugar. A Bíblia diz ali que era uma festa da colheita, é Pentecostes, tá? Não tem nada a ver com esse falar em línguas estranhas, tá? E aqui diz que era um só lugar. Para você ver que o sistema religioso ele é tão safado, falta tanto conhecimento de interpretar a Escritura como ela é, que nós vemos eles em vários lugares, em várias igrejas, vários templos de pedra, e o Pai não está nesse negócio. Versículo 2, tá?
Eu não trouxe ele do estudo Entra na Visão. Aqui é para você entrar na visão. Para a visão que esse templo tira o cidadão dos céus da presença do Criador. Por quê? Porque ele só passa a ser cidadão dos céus no momento que ele entra na visão do céu, na visão do Criador. E aqui, nós estamos tendo agora aqui um estudo tremendo, uma revelação. Versículo 2, Atos, capítulo 2, versículo 2. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento, soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa. Eu falei de toda a casa. Primeiro eu falei que era só num lugar. Depois agora eu falo nesse versículo aqui, toda a casa. Aqui não diz igreja, aqui não diz templo. Vamos lá. Tá? De toda a casa, onde estavam assentados. 3. Né? Engraçado aqui, a Bíblia também nos relata que eles estavam assentados. Ninguém estava pulando e gritando para dizer que eu vou receber o Espírito Santo. Misericórdia. Versículo 3, que esse de santo não tem nada. Do Criador não é. O Criador é puro. Ele não habita nesses templos aí. Versículo 3. Então todos viram distribuída entre eles línguas de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Tá? Aqui a Bíblia diz que era sobre eles. Não estava na boca deles. Claro que depois veio aquele idioma de cada um falar e todos começarem a falar da sua, digamos assim, desde quando nasceu, né, pessoal? Eles começaram a falar o idioma deles. Coisa linda, né? Coisa linda. Então tá. Versículo 4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito, né, do Todo-Poderoso, né? E começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém, judeus tementes a Iá, vindos de todas as partes do mundo. Né? Então aqui nós vemos aqui nessa passagem aqui, pessoal. Eu parei aqui até o 5, né? Que ali tinha vários de todos os lugares, né? Da Ásia, de tudo que é lugar, tinha pessoas ali. Então cada um falava o seu idioma da sua pátria, mas todos tinham entendimento, não era essa bagunça que está agora, porque ali todos entraram na visão do Criador para aprender o seu idioma, ou seja, não precisou de estudar nem no Yazigi, acho que é esse o nome, em inglês, nem espanhol, todos falavam o mesmo idioma, não tem nada a ver com línguas de falar em línguas e começar a profetizar e falar um monte de babaquice aí, que é tudo linguagem terrena, é do príncipe desse mundo, é do Deus desse século. Bom, pessoal, ainda nesse capítulo 2 de Atos, aqui eu estou falando do templo, porque nós não temos que entrar na visão desse templo de pedra, nós temos que entrar na visão do templo que somos nós, do Criador dos céus e da terra e ar. Bom, no versículo Atos 2, no versículo 21, olha o versículo 21, né? Vamos ver aqui, Atos 2, 21, vamos ver se é isso aí, 2, 21. Entra na visão aí, amado, você que está no canal Vencer na Hora olhando com nós, entra na visão. Vamos ver aqui, 2, 21, já vamos chegar aqui, olha o que está escrito aqui. E todo aquele que invocar o nome do soberano será salvo, tá? E todo aquele que invocar o nome do soberano será salvo. Pessoal, aqui a escritura é bem clara, todo aquele que invocar o nome do soberano, do Criador, será salvo, né? Ou do seu filho Yahshua. Só que tem porém. Todo aquele que invocar o nome, né, do Salvador, né, do soberano. Só que tem porém. Dentro desses locais, como que vão invocar algo que não conhece? Vocês vão entrar na visão do alto. Se as mínimas coisas espirituais eles não conseguem entender, né? Imagine só aquelas que vêm só da revelação do próprio Criador. Como que vão entender? Se o próprio Yahshua falava isso, né? Se vocês não entendem as coisas que eu falo para vocês, como é que vocês não entendem as coisas espirituais? Não tem como. Tem que entrar na visão. Ok, pessoal? Vamos lá então? Versículo 41. Vamos ver se é isso. Atos 2, 41. Vamos ver aqui, né? Atos 2, 41. Estamos no finzinho dessa live já. Essa primeira live. 2, 41. Vamos aqui na nossa Bíblia online, né?
aqui, estamos já chegando. Atos 2:41, bem interessante também. 2:41. Assim todos, quantos aceitaram a sua palavra, foram batizados e naquele mesmo dia juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Olha só, eu falei aqui, quando Pedro pregou, né, a multidão, né, você conhece Pedro, né, aqui a Bíblia fala, ó, e todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados. Aqui eu falei que a palavra do Criador, todos que aceitaram foram batizados no entendimento dos 3.000, não foi dentro da água, foi no entendimento, tá bom, pessoal? Então, fica aí a dica, né? Entra na visão do Criador. Quando você fala em batismo, que você acha que é só emergir dentro de uma água, não, é no entendimento, por isso que você vê muitas pessoas se desviando. Até a segunda live daqui a pouco, em nome de Yahshua.